Olá, olá, centelha, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso básico de Alquimia Mental. Nós estamos na terceira e última aula desse curso básico. Bom, então vamos lá, gente, porque tem bastante conteúdo e confesso que o conteúdo de hoje, nossa, eu guardei pro final porque é uma lição tão simples, tão básica, tão prática e tão eficiente que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para lidar com as situações que acontecem fora de nós, tá? Porque a gente sabe que, segundo a lei da correspondência, que é uma das 7 leis herméticas que governam o universo, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, aquilo que acontece dentro do nosso mundo invisível, que é, de acordo com a lei da correspondência, chamado de mundo superior, o mundo invisível, ele que é o mundo da causa, e o mundo exterior é o mundo do efeito. Então, é isso que diz a lei da correspondência. É por isso que tem aquela imagem tão conhecida da árvore da vida, porque ela quer dizer o quê? Que a vida é como esta árvore, que você vê para fora ali somente a copa, os galhos, os frutos, o tronco, mas o que sustenta, o que criou, o que originou, tudo aquilo que está sendo visto para fora da terra são, na verdade, as raízes que estão profundamente alicerçadas lá no seio da terra, aonde ninguém está vendo. Então, é esse o símbolo da árvore da vida, que a vida é assim. Mas então, hoje, na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a alquimia mental e o mundo exterior. Hoje a gente vai usar 2 livros para a base dos nossos estudos nessa terceira aula, que o tema é Alquimia Mental e o Mundo Exterior. Esses 2 livros estão aqui, O Kybalion e o livro de Mirdade. O livro de Mirdade é um livro muito legal, muito lindo, que se eu não tivesse entendido as 7 leis, eu não teria compreendido toda a profundidade que o livro de Mirdade traz para a gente, todas as lições. Então, no Kybalion é uma leitura um pouco mais, digamos assim, até técnica, um pouco mais até difícil de compreender, mas é uma leitura direta, falando das leis e como elas operam no universo. Já o livro de Mirdade é um livro que fala dessas leis também, só que fala dentro de um enredo fictício, que é como se fosse uma parábola, para nos ensinar a verificar, a identificar a operação dessas leis no dia a dia, nos eventos da vida. Então, Mirdade, ele vai falar sobre o ego, sobre as formas que o ego tem de se manifestar. Por exemplo, no livro de Mirdade, o personagem Shamadan, que é o líder do mosteiro, que é o presidente do mosteiro, ele é a representação do ego humano. E Mirdade, que é o personagem principal, é a consciência crística. Então, quando eu li o livro de Mirdade pela primeira vez, eu logo associei o personagem Mirdade com o personagem Jesus Cristo. Então, assim, a gente lendo esse enredo, a gente se apaixona por Mirdade, assim como a gente se apaixona por Jesus, que é um personagem, uma figura tão cheia de amor e sabedoria. Então, no livro de Mirdade, você vai ver as 7 leis aplicadas dentro do enredo fictício, dentro dessa metáfora, e ajuda bastante a compreender o que a gente aprende no Kybalion. Então, eu digo que o livro de Mirdade, ele e o Kybalion deveriam andar de mãos dadas. Então, se você gosta do livro O Kybalion e é estudante da filosofia hermética, eu acho que é um complemento perfeito você também ler o livro de Mirdade. Porém, uma ressalva aqui. Você só vai ter a experiência de realmente extrair todo o suco, todo o suco dessa laranja que é o livro de Mirdade, se você realmente entender as 7 leis.
Porque senão você vai ler o livro de Mirdade, vai dizer, ai, que história bonitinha, que lindo, que bonito, que legal. Mas você não vai identificar quando ele falar da unicidade, quando ele falar da lei do ritmo, quando ele falar das polaridades. Por exemplo, das polaridades, no livro de Mirdade, ele fala sobre a noite. Ele diz, não existem trevas, meus companheiros, mas somente graus de luz. Para a coruja, as suas trevas é como o dia, é como para você o sol de meio-dia. Então ele vai explicando o que é que ele está falando nessa metáfora. Ele está dizendo que aquilo que a gente aprende na lei das polaridades. Quando a gente aprende na lei das polaridades, e quem é meu aluno lá no curso Caibalion na prática vai entender melhor o que eu estou falando. Porque existe uma escala entre os polos, existem os graus, existem os opostos, por exemplo, de um lado amor, do outro ódio. E entre esses opostos existem graus. Então, existem graus de ódio, graus de amor. Existem graus de trevas e graus de luz. Então, na verdade, não é que são as trevas, mas a luz, quando ela é mais fraca ou mais forte nessa escala, significando a lei das polaridades e a escala dentro dessas polaridades. Então, gente, é maravilhoso. Se você já é meu aluno no curso Caibalion na Prática, você sabe que eu sempre cito passagens do livro de Mirdade. E o que é que você está esperando para ler o livro de Mirdade? Com certeza você já tem a base necessária para entender esse livro de conhecimento oculto, filosofia iniciática, gente. Então, quando a gente fala conhecimento oculto, nós falamos de um conhecimento que era somente divulgado para pessoas, um grupo seleto. Mas por quê? Primeiro porque esse conhecimento ele não era bem-vindo, bem visto na sociedade da época, porque os grandes poderosos não queriam que as pessoas descobrissem que elas são criadoras da própria experiência de vida. Então, o que é interessante para aqueles que dominam e governam? É interessante para eles que o povo permaneça na sua ignorância, acreditando que a salvação vem fora deles. Se uma pessoa acredita que a salvação vem de fora dela, o que é que acontece? Alguém vai se colocar como a solução para ela, como o salvador para ela, ou como uma ponte entre ela e o possível salvador. Jamais alguém que quer dominar você vai dizer para você que o poder está dentro de você. Porque vai dizer o quê? Que você sozinho não consegue, deixa eu te ajudar, eu tenho a solução. Tá bom? Mas o poder está dentro de você. Então, esse conhecimento, essa filosofia também era oculta, era guardada a sete chaves, porque a pessoa precisava ser um iniciado, precisava ter o mínimo, pelo menos, de entendimento, de abertura para receber esses conhecimentos e entendê-los. Então, é por isso que é chamado filosofia oculta ou iniciática, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos à alquimia mental e o mundo exterior. Você tá vendo aí a figura de Hermes, tá? O desenho. Hermes e esse desenho que eu gosto muito, você tá vendo aí do lado. Esse desenho aqui, conforme eu falei na primeira aula, para quem não assistiu ou assiste lá, é a representação do alquimista, daquele que tem o domínio dos conhecimentos, das atividades mentais e das leis do universo. Porque você precisa dominar esses dois conhecimentos. As leis que governam o universo, para você saber como funciona, como elas estão em operação no mundo, e para você também entender e governar as atividades da consciência, as atividades mentais, o que acontece dentro de você. Então, você precisa dominar essas duas coisas e o alquimista aqui está representando isso. De um lado, a mão para cima, dominando as leis, o globo da Terra, representando que ele é o senhor do seu mundo interior. Ele é o de mente forte, que domina a si mesmo, tem domínio próprio. E do outro lado, a mão para baixo,
representando que ele está segurando um livro, significando que ele tem esse conhecimento dos mistérios da alquimia mental, dos mistérios de como governa-se, como o universo funciona, as regras do jogo. Então, se de um lado eu tenho o livro, que representa o conhecimento das regras do jogo, do outro lado eu tenho o globo terrestre representando o mundo, tanto o mundo interior quanto o mundo exterior, e ele dominando isso. A mão para cima e a mão para baixo, representando a lei da correspondência, o que está em cima como o que está embaixo, o que está embaixo como o que está em cima. E aqui do lado tem um homem deitado, como se estivesse dormindo ou como se estivesse mesmo morto, totalmente dominado. Esse homem representa o próprio Hermes, mas o ego de Hermes. Se você olhar com bastante cuidado, quando você tiver acesso à apostila que está no Telegram, você vai ver bem de pertinho essa imagem e você vai ver que o rosto desse homem sentado, deitado, é o mesmo rosto do Hermes, porque é o Hermes antes de ter o conhecimento. É o ego do Hermes. Então, a gente precisa aprender a deixar o nosso ego igual o ego de Hermes aí nessa imagem. Fica quietinho aqui, que quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o alquimista, é o meu eu superior, é a minha centelha divina. Então, o ego, o personagem, ele vai estar ainda presente, mas numa posição de submissão ao alquimista. Então, quando eu deixo minhas emoções indesejadas me dominarem, este homem, ele não está deitado aí, ele está no lugar do Hermes, bagunçando a vida. Então, nós vamos aprender hoje como que a gente faz isso. E por isso eu estou falando novamente dessa imagem. Então, vamos lá. Sempre que você pensar, já é meu ego agindo, já é meu ego atuando, você lembra dessa imagem de Hermes. Eu amo essa imagem porque ela realmente transmite para mim todo o conhecimento que eu quero ter na minha vida. Eu quero ser como este Hermes aqui, com essa pose, dominando as leis, dominando a mim mesma. E o meu ego quietinho lá no lugar dele, tá? Então vamos lá. A alquimia mental e o mundo exterior. Alquimia mental e o mundo exterior. A gente vai falar aqui desses tópicos aqui, tá? A transmutação de formas externas. Como eu posso transmutar? Nós transmutamos, nós aprendemos sobre a transmutação mental na nossa primeira aula, aula número 1, aonde a gente aprendeu sobre os elementos da atividade mental, os elementos da alquimia mental. E aí a gente aprendeu um pouco sobre a técnica da transmutação mental. E tem um gráfico lindo, gente, que eu compartilhei aqui, da transmutação mental. Esse gráfico, né? Na transmutação mental, você precisa compreender a lei do ritmo e a lei das polaridades e a lei da correspondência. Você precisa compreender essas 3 leis para utilizar a técnica da transmutação mental. Teve uma pessoa uma vez que falou assim, poxa, mãe, eu pensei que a técnica da transmutação mental fosse um áudio que eu fizesse com a pessoa e pronto, magicamente tudo acontece. Mas eu sempre explico, e tanto no meu vídeo que está aqui, que foi o vídeo que viralizou, que fez com que o meu canal tivesse um salto quântico, foi o vídeo da técnica de transmutação mental. Porque quando eu estava no pior momento da minha vida, e eu já estava lendo Caibalion, e eu já entendi a transmutação mental, eu disse, eu vou fazer o negócio acontecer. E eu já tenho vídeo falando sobre isso no meu canal. E eu fiz a técnica como um exercício visualizado, aonde você se visualiza indo do plano inferior para o plano superior. Do plano superior você se transforma na sua centelha divina. E se transformar não é a palavra literal. Você deixa a capa do ego para trás e só vai para o plano superior a tua verdadeira essência. Então eu expliquei exatamente isso e a pessoa pensava que era só seguir
essa visualização e acabou. Mas na verdade, gente, essa visualização, essa técnica, ela só funciona de forma mais eficaz quando você entende essas leis. Porque senão você vai fazer um exercício mecânico mental. Eu vou subir, aí tem a terra, aí eu vou subir lá e tal. Aí você vai sentir alguma coisa legal? Vai. Mas não vai ser uma mudança permanente. Vai ser uma mudança só naquele dia. No outro dia você já está do mesmo jeito. Aí você diz, não funcionou a técnica. Porque não é simplesmente um exercício hipnótico que eu hipnotizo você, nunca mais você vai ter o problema. Não é assim. Você precisa entender as leis, você precisa entender o que é a transmutação mental. Ela não é um evento que uma vez ocorrido nunca mais vai precisar usar. Não, o alquimista transmuta todo dia. Todo dia ele transmuta a si mesmo. E hoje nessa aula a gente vai aprender a transmutar as coisas do mundo. Então, esse desenho muito legal aqui, ele está já na apostila número 1, que está lá no nosso Telegram também, onde a gente vê o pêndulo, a gente vê aqui, ó, subindo, o reino do efeito, o reino da causa, as polaridades, enfim, o foco, o plano mental, a transmutação, tá bom, gente? Então, tira essa ideia de que, fiz a transmutação só uma vez na vida, acabou, agora eu já posso até receber o diploma. Tá bom? Então, o alquimista, ele todos os dias ele transmuta. E aqui nós vamos ver hoje a transmutação das formas externas, tá? É o primeiro elemento dessa nossa aula aqui. Primeiro tópico. O paradoxo divino. Nós vamos precisar entender também o paradoxo divino. As polaridades. A gente já falou de polaridades, mãe. Toda aula a gente fala de polaridades? Sim, tem que falar, porque a transmutação está totalmente ligada com as polaridades. Porque a vida nessa Terra está totalmente ligada com as polaridades. A lei das polaridades é a lei que está aí mais em evidência no mundo. Não precisa ser um grande sábio para ver que existem as polaridades no mundo. Pergunta para uma criança, ela vai saber que que isso é grande, isso é pequeno, que fazer isso é legal, que fazer isso não é legal. Enfim, existem as polaridades. Todo mundo intuitivamente já sabe. Então, as polaridades vão aparecer em todas as aulas sobre alquimia mental. Aí tem o ritmo, porque o ritmo só existe porque as polaridades existem. A dualidade, tudo isso está ligado ao paradoxo divino. Então, tudo começa no paradoxo divino. Paradoxo divino, as polaridades, o ritmo, a dualidade, a peneira e o cadinho, que são analogias do livro de Mirdade, tá bom? Que está aqui do meu lado. Então, nós vamos falar desses tópicos aqui hoje. Vamos lá, a alquimia mental e o mundo. Vamos ler um trecho aqui do Kaivalho. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis ou o superior contra o inferior. E pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável. E deste modo triunfa. Tá bom, gente? Esse trecho aqui, eu até tenho aqui no meu livro O Kybalion, esse trecho, ele tá todo riscado, esse trecho. Aqui, olha. Eu faço as anotações. Então, esse trecho, ele está dizendo o quê? Quais são os elementos que estão nesse trecho? Primeiro elemento, o verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo. Então, primeiro elemento a ser percebido, compreendido, entendido para você extrair todo o poder que tem nesse trecho do livro Kybalion. O primeiro elemento a ser destacado aqui é a natureza do universo. Qual é a natureza do universo? A natureza do universo é mental. Primeira lei hermética, primeira lei
da alquimia mental. O universo é mental. Primeira lei é hermética. Então vamos lá ver, o todo é mente, o universo é mental. Vamos lá ver aqui, o universo mental, capítulo 5, página 41. Aqui vai dizer, o axioma da lei do mentalismo, que é a primeira lei. O universo é mental e ele está dentro da mente do todo. Então, tudo acontece dentro da mente do todo. Tudo é mental, tudo é consciência. Então, qual é a natureza do universo? Mental. Então, ele está dizendo o quê? Que aquele que é verdadeiramente sábio, ele conhece a natureza do universo. E qual é a natureza do universo? Mental, consciência. Ele sabe que o universo é pura consciência. Ele não vê as coisas como físicas, materiais, mas ele vê tudo como uma expressão da consciência. Então, pessoas são consciências, coisas são consciências, flores são consciências, árvores são consciências. A consciência está em tudo. Ok? Então, ele está dizendo aqui que a natureza do universo, o sábio conhece a natureza do universo. Qual é a natureza do universo? Mental. Então, o sábio, conhecendo a natureza do universo como sendo consciência mental, ele não olha assim, isso aqui é material. Não, tudo é fruto da consciência. Então, quando eu entendo que a natureza do universo é mental e que tudo acontece como uma imagem mental na mente do todo, então eu entendo que a minha consciência, que a minha mente tem poder de criar a minha realidade. Então, essa é a natureza do universo. Esse é o poder que você extrai da lei do mentalismo quando você entende ela. A minha mente está diretamente ligada com as minhas experiências físicas. Então, é essa a natureza do universo. E aqueles que são sábios, que conseguem sucesso na vida, mesmo que intuitivamente, eles sabem disso e usam essa lei dessa forma. Eles pensam, se eu pensar assim, se eu mantiver esse padrão de pensamentos, a minha vida vai ter o mesmo padrão que a minha mente tem. O mesmo padrão de pensamentos que a minha mente tem, a minha vida vai ter. Então, é disso que fala a lei do mentalismo, tá bom, gente? Então, o verdadeiro sábio, ele conhece essa lei. Ele conhece que a natureza do universo é consciência, é mente. Aí ele faz o quê conhecendo isso? Ele emprega a lei contra as leis. Então, o que é a lei contra as leis? A lei maior é o amor, a unicidade, o absoluto. Então, perceba que neste trecho aqui do livro Kybalion, a lei, ele diz, emprega a lei com letra maiúscula, contra as leis com letra minúscula. Então, ele está dizendo o quê? O que você pode entender desse trecho? Que existe uma lei que é absoluta, que é superior, e que todas as outras estão sujeitas, subordinadas, abaixo dessa grande única lei mãe, a grande verdade, que é o quê? O amor, a verdade da unicidade do ser, o todos somos um. Então, as outras leis, as leis com letras minúsculas, são todas as leis que a gente aprende aqui. A lei do ritmo, a lei das polaridades, a lei da causa e efeito, a lei do gênero, qualquer outra lei que se manifeste nos planos inferiores. Então, a lei maior é o amor. Ou o superior contra o inferior, ou seja, o mundo superior, que é o mundo da esfera do absoluto, que nós vamos ver aqui no paradoxo divino. E o mundo inferior é onde operam essas leis. E pela arte da alquimia mental, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável e deste modo triunfa. Olha aí, eu posso simplesmente usar a técnica da transmutação mental mecanicamente, simplesmente mecânica, como uma meditação guiada? Não posso, porque senão eu não vou ter o resultado que vai durar. Pode ser que eu tenha aquele resultado ali na hora. Teve ali na hora o resultado, um momento, mas não consegue fazer daquele resultado uma coisa constante na vida dele. Porque ele não entendeu a base do porquê
essa técnica funciona. Então, o que é transmutar? É exatamente isso. Você conhecer a natureza do universo. O universo é mental. Você usar a lei superior contra as leis inferiores. O superior contra o inferior. Então, quando você entende isso, você faz o quê? Deste modo, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável e deste modo triunfa na vida. E deste modo vence na vida. E desse modo vive uma vida que quer ter. Uma vida dos sonhos, uma vida agradável. Se você não está vivendo a sua vida dos sonhos hoje, é porque você ainda não aprendeu a transmutar. E o que eu estou falando de transmutar não é uma técnica específica, mas é um estilo de vida que o alquimista tem. É você mudar um padrão negativo em positivo. Mudar uma situação, uma sensação, um pensamento, uma emoção negativa em positivo. E isso reverberar na sua vida. Então você vai fazendo isso. E é assim que o alquimista triunfa. Vamos para o próximo slide. Esse trecho aqui, gente, do Caibalho é cheio de verdade. Só desse trechinho, você viu tanto de coisa que eu falei? Dava para fazer uma aula inteira só com esse trecho. Esse livro é conhecimento puro. Então vamos lá, o paradoxo divino. Para você entender a transmutação, você precisa entender o paradoxo divino. E esse trechinho do Caibalho fala exatamente disso, tá? Do paradoxo divino. O que é o paradoxo divino? O paradoxo divino diz que, conforme você está vendo aqui nesse desenho, existem dois planos da realidade. Existe o plano superior, que aí é representado pela lei, que a gente leu lá nesse trechinho do Caibalho, que é o sábio. O que é que o sábio faz? Ele usa a lei contra as leis. A lei com letra maiúscula e leis com letra minúscula. Ou seja, a lei superior, que é a lei do absoluto, que é a lei da unicidade, do todos somos um. Todos somos um. Então, existe a unicidade, não existe separação, não existe polaridade, não existe dualidade, não existe separação. Todos somos um, como o mar. E o mar tem ondas, mas a onda, ela é o mar em manifestação ali, daquela forma. Mas ela é o mar. Então, não existe separação da água do mar. E o que acontece? Todos nós estávamos e estamos ainda, o nosso verdadeiro eu, na esfera do absoluto. A esfera do absoluto é a fonte, a origem de onde a vida emana. A origem do amor, a origem da unicidade, a origem daquilo que chamamos de Deus. Então, a esfera do absoluto, todos somos luz, todos somos amor. E a luz, você não pode separar a luz. Ela simplesmente está, ela simplesmente é. Então, a luz, você pode até dizer, quando eu falo, pensa na luz, aí você vai pensar, vão pensar em lâmpada, vão pensar numa lanterna, vão pensar no sol, vão pensar em alguma forma física. Mas a luz, ela não tem forma física, não tem como. Nesse momento, eu tenho aqui 3 equipamentos de luz me iluminando para ficar essa imagem aqui. Então, tem 3 lâmpadas grandes aqui. Mas a luz que vem delas é a mesma luz que está se expressando em 3 lâmpadas diferentes. Entendeu? Então, a luz é uma só, a consciência é uma só, que se expressa em cada pessoa, em cada forma no mundo inferior, que é o mundo físico. Então, a lei principal que governa sobre todas as outras leis é o amor. E é disso que o livro de Mirdade fala, que é o amor, que Deus é o amor. Não é que Deus é amor, é que o amor é Deus. Não é que Deus é um ser amoroso que sente amor, não. O amor é Deus, ok? Então, vamos lá. Aí tem aqui a esfera do relativo, aonde é chamado também de plano inferior e onde existem as leis com letra minúscula, que são as 7 leis e também existem subleis, por exemplo, lei da germinação, uma lei do tempo de espera. Ela está debaixo da lei do ritmo,
que fala de tempo, que fala de ritmo. Existe a lei da atração, que ela está debaixo da lei da vibração. Entendeu, gente? Tem várias leis, mas essas leis, elas são escritas no Kybalion com letra minúscula, porque elas são subordinadas, elas estão abaixo da lei maior, que é a lei do absoluto, que é a lei da unicidade, que é a lei do amor, do todos somos um. Quem entendia esse gráfico aqui, esse infográfico, esse desenho que eu estou mostrando para vocês perfeitamente, era o Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, autor do livro O Caminho Infinito, ele simplesmente entendeu essa diferença do absoluto e do relativo, da lei maior contra as leis menores. E quando você entende essa diferença, você se eleva a tua consciência ao plano do absoluto, ao plano da unicidade. E você não vê mais o que está aqui no plano inferior como sendo a verdade, como sendo o tangível, o real. Você vê como sendo uma ilusão, como sendo algo relativo, como sendo apenas uma forma de pensamento. A verdade disso tudo é o que está no absoluto, é o que todos somos um. Eu sei que, olhando aqui, na esfera do relativo, na esfera das leis inferiores, existe a separação. Eu me vejo separado do meio, eu me vejo separado do ambiente, eu me vejo separado das pessoas e eu me vejo separado de Deus, da fonte criadora. Então, é por isso que a gente só ama um e não gosta do outro, porque existem essas polaridades. Você vai ver aí na representação da separação, na esfera do relativo, tem uma pessoa e logo abaixo tem o ritmo, representando o quê? Uma seta para lá e uma para cá, que o pêndulo do universo, ele anda entre essas polaridades. E as polaridades, elas criaram o que é chamado de dualismo. Então, existem as forças do bem contra as forças do mal, existe a gente que está certo e a gente que está errado, e enfim, existe todo mundo. Os opostos, os que estão divididos, os que estão separados, as comparações. Mas isso só existe aqui, na esfera do relativo, que é um tempo temporário. O tempo do absoluto, o tempo do infinito, o tempo da nossa origem é o que está no absoluto, que é o que está no plano superior, na unicidade. E contando rapidinho para vocês, como eu, lendo esse livro, O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith, e ele fala exatamente disso. E eu só entendi o Caminho Infinito porque eu já entendi o Kybalion. Então, eu digo que o Kybalion é a base para entender todos os livros de mistério que existem no mundo. Então, porque eu já tinha lido o Caminho Infinito, não tinha entendido e tinha deixado, não tinha lido ele todo. Comecei, eu digo, não vou ler, não tô, tá confuso para mim. Mas depois que eu entendi muito bem o Kybalion, eu consegui hoje ler qualquer livro e identificar as leis nele. Então, o que acontece? O Joel Goldsmith, quando vinha alguém que dizia, fulano tá doente, ligavam para ele ou iam até ele, ele não via a pessoa, ele não via a doença, ele não via nada, ele dizia assim, isso aqui não existe, essa doença não existe, essa pessoa doente não existe. Não existe consciência de doença, não existe consciência dessa pessoa como um ser individual, como um ser separado de mim. Não existe. Isso é da esfera do relativo, isso é do mundo inferior, da ilusão. A verdade, o real é o absoluto, o real é o todo somos um. Só existe Deus no mundo se expressando temporariamente como seres individuais, individualizados. A verdade é que existe somente a esfera do absoluto, só existe o amor, a luz, Deus é luz, Deus é saúde, então não existe um Deus doente. Então essa pessoa é saúde, essa pessoa é Deus. Então acontecia pela consciência dele, mas era uma consciência, não é só você falar, não, é você saber. É diferente de você... a mãe falou, mostrou um desenhinho lá, agora eu vou fazer. Não, é você saber, a sua consciência está convencida dessa unicidade. Então, entendendo isso,
um dia eu estava me sentindo muito mal, com uma dor de cabeça terrível, que parece que minha cabeça ia explodir. Uma dor de cabeça, um mal-estar no corpo, um suor frio. E eu até pedi pro meu marido ficar com o neném, porque eu não estava mais aguentando aquela dor. Eu me deitei na cama, fechei as janelas, escureci todo o quarto, porque até a claridade estava doendo nos meus olhos. Então eu fiquei de olhos fechados, falando só isso. Esfera do absoluto, esfera do absoluto, esfera do absoluto, na esfera do absoluto, esfera do absoluto, só existe a esfera do absoluto. Eu sou Deus, eu sou o amor, eu sou a saúde, eu sou a luz, esfera do absoluto. Esta doença, esta sensação é uma ilusão da esfera do relativo. Eu sou da esfera do absoluto. Só existe a unicidade, a minha unicidade com Deus, a minha unicidade com a fonte. E Deus é luz, Deus é saúde, Deus é amor e eu sou Deus. Porque não existe separação entre Deus e a sua criação. Porque Deus não é um ser sentado no céu. Deus é uma consciência. É tudo em todos. Então, entendendo isso, eu fui falando isso e repetindo isso para minha consciência ficar, não só saber teoricamente, mas sentir, vivenciar esta verdade. Foi então que a dor de cabeça foi passando, até ir embora completamente. E aí eu entendi, tive uma amostra do poder curador que Joel Goldsmith tinha, que não vinha dele, mas da consciência dele, tendo lembrado-se da origem divina, da origem absoluta, do amor, da esfera da unicidade. Entendeu, gente? Então, vamos lá para o nosso próximo tópico. Aqui vem o exemplo maravilhoso da peneira e do cadinho, que é o livro de Mirdade, deste livro maravilhoso aqui, o livro de Mirdade. É um livro assim que eu tenho muito carinho, muito amor. Eu, quando eu li pela primeira vez, tendo já entendido o Kaibalho, lido o Kaibalho, não que eu já entendo tudo do Kaibalho, eu já sei, não. Apesar de há 2 anos esse livro aqui ter mudado a minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foi aplicando essas leis, esse conhecimento. Então, eu li o livro de Mirdade e eu chorava, as lágrimas escorriam do meu rosto em cada página. E eu agradecia tanto, porque eram fichas atrás de fichas caindo. E é uma forma tão linda, o enredo nos fala de uma forma tão linda. E eu separei aqui para vocês porque eu achei maravilhoso o exemplo de alquimia mental que esse livro dá como exemplo da peneira e do cadinho. E esse exemplo, da forma que eu vou passar para você aqui, é a forma que eu uso, que me ajuda muito, é uma analogia prática e eu também acredito que se encaixa em técnicas de programação neurolinguística. Porque a PNL é o quê? Você associar imagem, som, sensações, os teus sentidos a um entendimento, para ensinar a tua mente, teu subconsciente, a dar um significado desejado para as coisas. Então, para mim, essa técnica, eu chamo de técnica do cadinho e da peneira, me ajuda demais a lidar com as coisas fora de mim. Se eu vou num lugar, não gostei do que a pessoa fez, não estou gostando, isso está me incomodando, vi um negócio no jornal, não estou me sentindo bem, fulano me tratou assim, como lidar com o mundo fora de nós? Como lidar com as coisas fora de nós? Então, o cadinho e a peneira, eles vão te ajudar. Entender eles vão te ajudar, tá? E é a forma... agora nós vamos usar a base como livro de Mirdade, tá? O livro de Mirdade como a base. Então, cadinho e peneira. Peneira, tá aí a foto da peneira. Você sabe que é uma peneira. Existem peneiras de várias formas e tamanhos. Existe a peneira da mineração. Eu confesso que eu procurei uma imagem de peneira da mineração, mas como não é uma atividade muito conhecida por todo mundo, eu preferi colocar uma imagem da peneira de cozinha mesmo, que todo mundo sabe que é e conhece.
Você vai fazer uma receita, você peneira o trigo, você peneira... Por quê? Porque você quer separar. O que a peneira faz? Separa. A peneira separa. A peneira separa ou joga fora ou vai usar para outra coisa aquilo que sobrou, né? Você separa para você separar os elementos ali, usar só uma parte. E o cadinho, o que é cadinho? Cadinho, gente, tá aí a foto de um cadinho. Existem cadinhos de vários tamanhos. Eu sei que é um nome interessante, é um nome até fofo, né? Cadinho, diminutivo. Mas o cadinho, ele tem de várias formas. Ele é um recipiente que pode ser grandão, se for numa empresa de mineração muito grande. Pode ser pequenininho, se for, por exemplo, num ourives. Eu vou no ourives e eu levo esses meus anéis e eu digo, olha, esses anéis aqui você derrete e faz um cordão para mim. Ele vai usar o quê? Um cadinho, que é um recipiente aquecido a altíssimas temperaturas. Então, é um recipiente que suporta o calor, as mais altas, elevadas aí, temperaturas, sem se derreter. É um recipiente muito forte. Então, ele armazena aquele calor. E tudo que cai ali, derrete e funde. Então, se eu vou no ourives e eu digo, pega esse anel, esse aqui, mais esse, e derrete, faz um cordão para mim, ou uma pulseira. Aí ele vai pegar, aquecer o cadinho, deixar o cadinho ficar vermelho, como você está vendo na foto aí, bem vermelho de quente. E ele vai jogar um anel. O primeiro anel vai dissolver. Ele vai jogar o segundo anel vai dissolver. Ele vai jogar o terceiro anel vai dissolver. Agora me diz, nessa sopa aí, brilhosa de ouro, você consegue ver o anel que era grande, o anel que era pequeno, o anel que era... Você não consegue mais, porque tudo misturou ali. O calor, as altas temperaturas do cadinho dissolveu, derreteu, unificou tudo. Entendeu, gente? Mais didático do que isso, impossível. Esta analogia é dada no livro de Mirdade. E aí eu fui pesquisar, quando eu li o livro de Mirdade, o que era o cadinho. E aí eu fui pesquisar, fui ver como que funciona o cadinho, como é que as pessoas usam o cadinho, porque as analogias, gente, elas são melhores compreendidas quando você entende do que está sendo falado, que está sendo usado como exemplo. Vamos lá. Cadinho versus peneira. Vou ler agora uns trechos do livro de Mirdade. O verbo de Deus é um cadinho. O que ele cria, ele derrete e funde em um. Nada aceitando como valioso, nada rejeitando como sem valor. Como possui o espírito de compreensão, sabe muito bem que ele e sua criação são unos. Que rejeitar uma parte é rejeitar o todo, que rejeitar o todo é rejeitar-se a si mesmo. O livro de Mirdade, página 81. Então, gente, ele fala que o verbo de Deus, o verbo, a ação de Deus, porque verbo é agir, a forma de agir, a forma de atuar nessa vida, daquele que realmente está olhando a vida pela esfera do absoluto, como o John Goldsmith fazia, ele age como o verbo de Deus. A ação dele é como a ação de Deus. E como é a ação de Deus? Como é a atuação de Deus no mundo? Ele está falando aqui. É como um cadinho. O que entra no cadinho? Derrete e funde. Por quê? O que entra no cadinho, derrete e funde. Nada aceitando como valioso, nada rejeitando como sem valor. Como possui o espírito de compreensão, sabe muito bem que ele e sua criação são unos. Que rejeitar uma parte é rejeitar o todo. Então, significa todos somos um mesmo. Não é separação, é você derreter e fundir tudo em um só. Ok? Esse é o cadinho. Agora nós vamos para a peneira. O que a peneira faz? O oposto. Vamos ler um trecho do livro de Mirdade falando da peneira. O verbo do homem é como uma peneira. Ele define aquilo que cria, acolhendo ou rejeitando. Ele está sempre tomando este como amigo e expulsando aquele como inimigo.
mas frequentemente o amigo de ontem torna-se o inimigo de hoje. O inimigo de hoje, o amigo de amanhã. Livro de Mirdade, página 81. Gente, que legal, que lindo. Então você já sabe, ele está dizendo que o verbo é uma ação, né? Então a ação de Deus, você atuar como Deus, como o amor, na esfera desse relativo, é sob a perspectiva da esfera do absoluto, da unicidade. Você atua como um cadinho. Eu sou cadinho. Aquilo que vem para mim, derrete, funde, mistura, é tudo um só. Tudo faz parte do uno criador. Não existe nada além da criação, além de Deus. Deus e a sua criação são um só. Só que o verbo do homem, ele está dizendo, a ação, a forma do homem agir, é como uma peneira. Desse eu gosto, desse eu não gosto. É o que ele está falando aqui? Você consegue identificar o que a gente acabou de ler do livro do Caibalion, falando sobre como o sábio alquimista age? Usando a lei contra as leis. Quando ele fala a lei com letra maiúscula e as leis com letra minúscula, ele está dizendo a esfera do absoluto, que é a lei da unicidade, a lei do amor, e as leis representando as leis que governam o mundo inferior, o mundo da separação, do dualismo, do paradoxo. Então ele está dizendo, o alquimista ele é um cadinho, ele usa a lei maior. Qual é a lei maior? A lei do amor, a lei da unicidade, da não separação. E o verbo do homem, que é o agir do homem, é excluir, é separar, é dividir, é peneirar. Então ele dá este exemplo aqui. E aqui no livro de Mirdade, mais à frente, ele diz que é esta peneira que o homem usa que cria as guerras, as divisões, as brigas, os inimigos. E mais à frente, aqui no livro, ele fala que aquele que você expulsou como inimigo, outro vai vir e pegar como amigo. Acontece ou não acontece isso? Então ele diz também aqui no livro que você criou esse inimigo. Você pode dissolver ele no cadinho e recriá-lo como amigo. Lembra que eu dei o exemplo dos anéis? Digamos que eu tenho esses 3 anéis. São 3 pessoas que eu não gosto. Vai lá, leva no ourives e diz, derrete, faz um anel só. Cria uma nova forma para aqueles elementos. Mas eu tenho que primeiro derreter na unicidade, no amor da unicidade do ser. E eu posso recriar aqueles inimigos como sendo meus amigos. É disso que ele fala, que é assim que o verbo de Deus age, como um cadinho, não como uma peneira. É exatamente assim. Gente, esse trecho é um dos mais lindos e o meu tá todo marcado aqui, ó. Sobre a unicidade do ser. Eu vou ler aqui na página 88 para vocês. Lembrai-vos de que o verbo, quando ele fala o verbo, ele fala com letra maiúscula, que representa o agir do todo de Deus, da fonte criadora. Lembrai-vos que o verbo é uno, e vós, como sílabas do verbo, em realidade sois um. Olha que lindas analogias. Sílabas do verbo. Então, o verbo é a fonte criadora, é Deus, e nós, sílabas desse verbo. Sílabas que, por exemplo, o verbo amar é uma ação, amar. Então, letra A, letra M, cada letrinha, cada sílaba que forma essas letras aí, somos nós. Então, o verbo só existe porque as sílabas existem. Então, é a analogia que ele está dando. Lembrai-vos de que o verbo é uno, e vós, como sílabas do verbo, em realidade sois um. Nenhuma sílaba é mais nobre, nem mais essencial do que outra. As muitas sílabas são apenas uma, única sílaba. De fato, o verbo, as muitas sílabas são apenas uma única. De fato, o verbo. E deveis tornar-vos esses monossílabos, se quiserdes conhecer o êxtase fugaz desse inefável amor do ser, que é um amor a todos e a tudo. Gente, que lindo! Esse livro é um deleite.
esse livro além de literatura tão bela, as palavras, ele está falando todas essas verdades da unicidade do ser. Então ele está dizendo, quando ele fala aqui, deveis tornar-vos esses monossílabos, ou seja, tornar entender que todos somos sílabas desse verbo que é o amor, que é a consciência criadora. Se quiseres conhecer o êxtase fugaz desse inefável amor do ser, que é o amor a todos e a tudo. Então, você precisa entender a unicidade se você quiser entender o verdadeiro amor. Também tem uma parte aqui, que ele fala do cadinho da peneira, gente, no capítulo 5, de cadinhos e peneiras, o verbo de Deus e o verbo do homem. Então, o verbo do homem é o quê? Uma peneira. O verbo de Deus é o quê? Um cadinho. Quando eu estou agindo como peneira e quando eu estou agindo como cadinho. Quando eu estou agindo como peneira, quando eu estou separando, quando eu estou dividindo, quando eu estou me vendo separado, quando eu estou criando inimigos, quando eu estou criando os problemas e vendo o outro, sempre o outro como separado de mim. Então eu estou sendo uma peneira, eu não estou sendo um cadinho. Ok? Então é disso que ele fala. Gente, é muito lindo esse capítulo. Eu queria ter tempo para ler aqui com vocês ele todo, mas eu deixo aqui para vocês que têm esse livro ou que querem ter esse livro no capítulo 5 é que ele fala do cadinho e da peneira. Então, ele fala que tanto o amigo como o inimigo são criações do vosso eu. Ou seja, você mesmo criou uma pessoa como amiga, você mesmo criou uma pessoa como inimiga. Então, lá no livro O Pequeno Príncipe também fala sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que agora eu leio tudo quanto é livro e consigo ver as leis em operação? Então, no livro O Pequeno Príncipe, a raposa diz pro garotinho, pro Pequeno Príncipe, você está vendo esses campos de trigos dourados, amarelos? Quando eu olho, antes eles eram apenas campos de trigos qualquer, mas agora que tu me cativou, agora eu olho para o campo de trigo e eu me lembro de você, porque eu me lembro dos teus cabelos loiros. Então você me cativou. Agora esse campo de trigo não é mais um campo de trigo, ele me lembra você. Se você me diz que vem ao meio-dia, eu te espero desde as 10 da manhã. Eu já estou te esperando. Entendeu, gente? Ou seja, a raposa está dizendo que aquele menino era um menino qualquer, os campos de trigos eram campos de trigos qualquer, mas quando houve uma interação entre eles e surgiu a amizade, aquele menino não era mais um menino qualquer. O campo de trigo agora lembrava o menino, porque cativou. Assim como a rosa que o menino, o Pequeno Príncipe tem. Aquela rosa não é uma rosa qualquer, é uma rosa especial, porque ele fez a rosa ser especial para ele. Então é você que dá o significado às coisas. É a sua consciência que cria o amigo, é a sua consciência que cria o inimigo. A sua consciência cria todos os estados mentais que estão aparentemente fora de você. Mas aquele amigo, aquele inimigo, ele não nasceu fora de você, ele nasceu dentro de você. E agora ele se revela fora, aparentemente fora. Então, é disso que o livro de Mirdade fala. Quando eu entendo que inimigo, amigo, qualquer pessoa é criada pelo nosso eu profundo. E quando ela aparece na nossa frente, ela aparece como um mensageiro do nosso eu profundo, como um reflexo daquilo que foi criado dentro de nós. E o alquimista sabe disso. E ele vai corrigir, não no reflexo, ele vai corrigir nele, porque ele corrigindo nele, o reflexo muda. Então, é disso que fala a alquimia mental. E como que eu faço essa correção? Tá bom? Então, primeira coisa, você sabe, a gente cria, a gente dá o significado às coisas. A gente viu aqui o verbo de Deus, que é o cadinho, e o verbo do homem, que é a peneira. O verbo de Deus une, condensa, transforma numa coisa só. E o do homem separa. Então, vamos ver aqui sobre o cadinho. Essa imagem que eu escolhi porque quando o cadinho derrete com o fogo da compreensão,
aí agora está tudo líquido. Agora você pode recriar as formas nos moldes que você desejar. Então, por isso que eu dei aqui o exemplo, está aqui essa imagem. Depois do metal ou do ouro, qualquer metal em si, do alumínio, está derretido no cadinho, como um líquido, você põe nos moldes. E aí esfria e vira uma forma física novamente. Então, é disso que o livro de Mirdade fala, quando ele diz, se você tem um inimigo, entenda que foi teu eu que criou aquele inimigo. Pega ele, joga no cadinho, derrete e põe de novo na forma que desejar, na forma de amigo. E a gente faz isso, só que faz muito para o negativo. Pode uma mesma coisa ser, ao mesmo tempo, duas que se excluam mutuamente? Ela não é nenhuma coisa nem outra, exceto que o vosso eu a fez má e outro eu a fez boa. Olha aí, gente. É isso que eu acabei de falar. Somos nós que damos o significado. Você vai jogar alguém fora dizendo isso não presta. Alguém vai gostar dele como amigo. Alguém vai gostar. Não gostei dessa pessoa, não fui com a cara. Mas tem gente que ama as polaridades aí. Tem gente que não vai gostar de mim, do meu jeito de falar, do meu jeito de ser. Tem gente que vai achar que eu não tenho autoridade para ensinar o Kaibalho. Já vi pessoas falarem, não tem problema sobre isso. É cadinho, é peneira, eu não sou peneira, eu sou cadinho, tá bom? Então, natural, é disso que está falando, que cada um usa o verbo de Deus como deseja. Você pode escolher usar como peneira ou como cadinho. Então, algumas pessoas dão um significado a uma coisa e outras pessoas dão outro significado. Então, nessa parte aqui, olha, exceto que o vosso eu a fez má e outro eu a fez boa. Não vos disse que aquele que pode criar pode também anular a criação? Tal como criaste um inimigo, podeis anulá-lo e recriá-lo como um amigo. Para isso, o vosso eu precisa ser um cadinho. Então, o teu eu profundo, o eu que você está usando, o verbo que Deus te deu para viver nessa vida, ele é uma peneira ou ele é um cadinho? Então, esse é o desafio que eu queria mostrar para vocês, que eu faço sempre na minha vida. Eu uso a analogia, que eu até chamo de técnica, para entender as coisas fora de mim. Quando eu vejo uma coisa fora de mim que eu não estou gostando, que está causando a vontade de peneirar, eu visualizo o cadinho e eu digo, não, meu eu é um cadinho. Esmaga, tritura, derrete e funde. Então, eu imagino aquela imagem indo para o meu cadinho mental, se derretendo toda. Nós somos todos um. Uma pessoa que me tratou mal, eu fui numa loja, a pessoa não me tratou bem. Eu imagino aquela pessoa indo para o meu cadinho mental, se derretendo e se transformando em uma comigo. Então, entendeu, gente? Esse exercício parece tão simples, mas ele te ajuda muito a entender a unicidade. Porque, gente, somente o que é aquilo que aquela pessoa está te tratando daquele jeito? Porque ela está usando peneira, mas só porque ela está usando peneira, você não precisa usar a sua. Você usa o cadinho. Então, quando eu vejo uma coisa assim, eu digo, já estou agindo como peneira. Eu me policio, eu me percebo agindo como peneira, eu digo, já estou agindo como peneira, não estou agindo como cadinho. Eu sou cadinho, eu sou cadinho. Eu não sou peneira, eu sou o verbo de Deus, que é o amor, esfera do absoluto. Eu mostrei aqui para vocês na esfera do absoluto, a esfera do absoluto é um grande, um enorme cadinho. Toda a alma, todo ser que entra lá, derrete, funde e vira um só. Porque tudo é Deus, tudo é o amor, tudo é a unicidade do ser. Então, todos os ensinamentos que te direcionam para esse entendimento da unicidade são ensinamentos realmente que vêm da inspiração da fonte, mas ensinamentos que vêm para nos dividir, para nos separar, para nos peneirar, não é um ensinamento, a verdade do todo, porque o absoluto é todos somos um. Mas falar essa frase tão linda
é só uma coisa. Agora, viver essa frase é outra, totalmente diferente. Derrete, funde, todos somos um. Ah, mas eu tenho que aceitar a pessoa que está fazendo isso. Experimenta fazer esse exercício dentro de você. Você vai derreter essa pessoa no cadinho mental. Você vai derreter entendendo que a esfera do absoluto nós todos somos um. Aí você vai usar o exercício da nossa aula anterior, que é o exercício do líquido bifásico. O líquido bifásico, onde você vê um líquido em cima, um líquido embaixo, que até tem na imagem aqui. Eu vou pedir para colocarem novamente a imagem do líquido, uma imagem do líquido bifásico. Nós temos na apostila, onde a gente fala identificar essa parte aqui, ó, da apostila. Você vê que água e óleo não se misturam. Então, aquela atitude que a pessoa está tendo é do eu inferior, é do ego, é do personagem, não é do verdadeiro eu dela, da essência dela. Você separa a pessoa da luz dela, da centelha dela. Você não vai ver a pessoa como uma pessoa, você vai ver que aquelas atitudes da pessoa são atitudes do personagem, do ego. Então, imagina o líquido bifásico. Então, a parte de cima desse líquido que flutuou, que emanou para fora, são as atitudes do ego. Você tira essa parte e você fica só com o líquido cristalino, que é a centelha divina da pessoa. Todo mundo tem centelha. Até o Hitler tem centelha. Então, o que é que acontece é que, lembra da imagem do Hermes aqui? Aonde o verdadeiro alquimista, o personagem físico, o ego, está aqui domado. Mas quando esse ego acorda e toma o lugar do alquimista, aí surgem os Hitlers, surgem todas as coisas que a gente sabe que não são boas. E o que é que ele fazia? Peneirava. O meu povo é bom, esse povo não é bom. Esse povo tem que ser exterminado. Ele levou até as últimas consequências a peneira dele. E nós usamos todo o tempo peneira também. Só não levamos essas últimas consequências como ele levou e muitas outras pessoas levam. Então, o desafio, essa técnica mental eu sou um cadinho ou sou uma peneira? Nesta situação, o que eu quero ser? Eu quero ser um cadinho ou eu quero ser uma peneira? Então, você mentaliza o cadinho. Você visualiza a pessoa se dissolvendo, entrando no cadinho da sua mente e se dissolvendo. Todos somos um, todos somos um. Essas atitudes que essa pessoa está tendo não é dela, é do ego dela. O verdadeiro eu dela é um com tudo, é um comigo, é um com todos. Nós todos somos um. E agora eu sempre olho para a pessoa, é um mensageiro do meu eu profundo. Conforme eu li para vocês aqui no trecho do livro de Mirdade, diz que o nosso eu cria o amigo, o nosso eu interior cria o inimigo. Então, como eu quero recriar essa pessoa? Quero recriar ela como um ser do bem, um ser de luz que ela é. Somente que o ego dela não está como o ego de Hermes aqui, dominado. Dominou o lugar da consciência crística. Entendeu, gente? Por isso que hoje eu entendo o livro Caibalho e eu consigo ler qualquer livro e encontrar as evidências da verdade lá. Qual é essa verdade? O amor. Todos somos um, ainda que não pareça, mas todos somos um. E o desafio do alquimista é ser um cadinho, diluir tudo, transformar tudo em um. Porque aquelas formas que a gente vê foi o nosso eu profundo que criou. Nós damos o significado às coisas. E esse significado pode mudar de pessoa para pessoa. Mas na esfera do absoluto, só existe uma coisa só. O grande mar. Eu sempre gosto de usar o exemplo do copo d'água. Eu vou com um copo, tiro um pouco de água do mar e levo para longe. Quando eu pego o copo, levo de volta para o mar e eu jogo de volta a água, cadê a água que estava no copo? Agora ela virou o mar. Então todos nós somos copos que foram tirados do mar. Então o copo de vidro, ele representa o ego, o corpo físico. A verdadeira essência é o mar lá dentro
daquele copo. E é essa essência que a gente quer, com ela que a gente quer se conectar. É por isso que a gente fala namastê, a divindade é minha, saúde a divindade é você. É por isso que eu sempre falo, a minha centelha quer falar com a sua, ou seja, a minha essência, a minha divindade quer se conectar com a sua divindade. A minha energia quer se conectar com a sua energia. Deus em mim quer falar com Deus em você. É isso que nos conecta. Tá bom, gente? Então, gente, um grande beijo da minha centelha para a sua e fica a lição dessa última aula que é: não seja peneira, não seja julgador, não seja separador, seja cadinho, mistura tudo, tá, gente? Porque nós todos somos um. Então é isso. Grande beijo da minha centelha para a sua.